Isso. Pronto. Devidamente agora conectados de uma forma melhor, mais fácil aí de vocês também conseguirem acompanhar. Deixa eu só colocar já aqui o PowerPoint do que a gente estava conversando. E aí eu estava falando para que eu possa chegar na questão do José. Eu estava falando, então, desse conceito de casamento, de divórcio, né? Então, só uma retrospectiva para responder a pergunta do José. Quando a gente fala que as pessoas são casadas, tá? A única forma de romper com os laços matrimoniais é que seja feito o divórcio. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre a questão da separação, tá? Que são dois institutos separados, ok? Quando a gente fala de uma união estável, que foi a pergunta que o José me fez, tá? Quando a gente fala da união estável, a gente tem o seguinte, a gente vai até falar da união estável entre hoje ou mais tardar na próxima aula. Quando a gente fala que as pessoas constituem união estável, elas então, a gente tem duas possibilidades dessa união estável. A gente tem a possibilidade da união estável, em que as pessoas fazem um documento entre si, informando que elas vivem em união estável, tá? Então, nada mais é do que uma declaração que elas fazem, tá? Entre si, informando que eles vivem em união estável desde tal data e que eles vivem em união estável porque eles têm uma intenção de constituir família. E aí a gente vai ver os outros elementos que a gente tem que são necessários serem apresentados na união estável, tá? E aí, quando ou a gente tem a possibilidade dessa união estável ser feita por meio de escritura pública, tá? Que aí envolve o tabelionato de notas. Quando essas pessoas elas resolvem fazer a dissolução da união estável, tá? Essa dissolução de união estável, a gente tem alguns caminhos a serem seguidos na vida prática, tá? Se a gente for acompanhar a diferença da dissolução da união estável e do divórcio, a gente tem o seguinte: o divórcio ele só pode ser constituído por meio de processo, tá? A gente vai ver que a gente tem o divórcio extrajudicial, mas de qualquer forma, eu passo por uma situação, nem que seja via cartório, para que eu possa constituir esse divórcio, tá? Quando eu falo da dissolução da união estável, a gente tem algumas possibilidades. Na vida prática, tá? Se as pessoas simplesmente conviviam juntas e hoje em dia não vão mais viver juntas, se essas duas pessoas elas não têm bens a partilhar, tá? Se essas duas pessoas não têm filhos, não têm cada um trouxe uma escova de dente, né? Vamos trabalhar com aquilo que a gente fala de juntar as escovas de dente, né? A única coisa que foi trazida é escovas de dente, tá? E a gente não vai mais viver junto, cada um pega a sua escova de dente e vai pro seu canto, problema resolvido, tá? Agora, se a gente tem uma escritura pública constituindo essa união estável, tá? A gente vai precisar, então, fazer a dissolução dessa união estável. Por quê? Porque as pessoas que vivem em união estável, para que elas possam constituir aí novas núpcias, a gente precisa desfazer essa união estável, né? Então, a gente precisa analisar essas situações. Aí, eu parei na pergunta do José com relação às crianças, né? Se essas pessoas que vivem em união estável, elas têm filhos, né? A gente vai precisar discutir como que fica a relação dessas crianças. Então, a gente vai discutir guarda, a gente vai discutir visita, e nós vamos discutir alimentos com relação a essas crianças, né? A mesma coisa que a gente vai discutir no eventual divórcio. E aí, aqui a gente precisa entender que nós temos quatro cenários diferentes, né? A gente tem o cenário do processo do divórcio, que corre, então, pelo Código de Processo Civil, pelo procedimento especial. A gente tem o cenário de uma guarda, procedimento especial do processo civil. A gente tem outro cenário, que é o cenário das visitas, e outro cenário, que é o cenário dos alimentos, tá? A gente não pode fazer, no mesmo processo eu vou fazer divórcio, guarda, alimento e visitas.
Por quê? Porque cada um corre em um procedimento diferente. Então, a gente precisa fazer a separação dessas ações, tá? Elas não vão poder correr juntas, elas precisam correr separadas. E aí, a mesma coisa quando a gente fala de união estável. Se eu tiver que fazer a dissolução dessa união estável, eu vou mover uma ação para dissolução da união estável e eu vou mover uma ação para discutir a questão dessas crianças, desses filhos que esse casal tenha. Tudo bem, José? Depois a gente vai falar só de união estável, aí eu me aprofundo. Ok. Tá? Obrigado. Nada. Então, com relação ao divórcio, ano de 2007 a gente tem uma PEC, tá? E essa PEC, o que ela constitui? Ela faz a supressão do Instituto da Separação Judicial, tá? E ela constitui, então, o seguinte, olha, as pessoas elas não vão mais, então, passar pelo processo da separação judicial, tá? Essas pessoas, elas vão, então, deixar de passar pela separação e a gente vai falar automaticamente com relação ao divórcio, tá? A partir de agora, essas pessoas não passam mais pela separação. Por quê? Porque antes, o que a gente tinha quando a gente falava de separação judicial, tá? Na separação judicial, a gente tinha que obedecer às questões de prazos, tá? Então, quando a gente falava que a gente tinha que aguardar as questões de prazo, é porque a gente tinha que, primeiro, observar o prazo de casado, para depois a gente observar o prazo de separado, para depois a gente observar a possibilidade de um divórcio, tá? Então, era isso que a gente precisava enxergar. Com a vinda aí, a partir do começo de 2007, né? Com a vinda de 2007, com a PEC, que é a PEC do divórcio, tá? A gente passa a não ter mais essa situação da separação, tá? A gente deixa de enxergar essa situação de separação e a gente passa a enxergar o divórcio. Só que eu quero discutir com vocês o seguinte: artigo 1571 do Código Civil, ele fala assim: sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, que aí é o caso dos viúvos, pela nulidade ou anulação do casamento, então são os casos em que a gente verificou lá quando que esse casamento vai ser nulo ou anulável, pela separação judicial e pelo divórcio. O 1572, no seu parágrafo 1º, fala, o caput, né? Qualquer dos cônjuges poderá propor ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Parágrafo 1º. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Muitos dizem que a gente não tem mais a figura da separação judicial dentro do código, mas o que não é uma verdade, tá? Se a gente for analisar artigos 1571, 1572 do Código Civil, a gente ainda tem a figura da separação, tá? 1574 também fala que dar-se-á separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano, e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. A diferença da separação para o divórcio. Quando a pessoa faz a separação judicial, se a pessoa ela é separada judicialmente, ela precisa aguardar os prazos do 1574, que refere-se ao seguinte: por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano e manifestarem perante ao juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. Quando a gente fala, então, da separação, a gente precisa aguardar esse prazo. Você precisa ficar casado por um ano para depois falar da eventual separação. São poucos os casais que ainda optam pela separação e não pelo divórcio, tá?
Mas esses dias eu fui consultada por um casal que o marido, então, né? Ele queria fazer a separação, primeiro para blindar o patrimônio, e depois, então, seria feita a conversão da separação em divórcio posteriormente. E aí conversamos, explicamos a diferença de uma coisa para outra e acabamos optando por fazer o divórcio direto, tá? Quando as pessoas são separadas judicialmente, tá? Se elas optam por voltar a ter o que a gente fala de reconciliação, né? Se as pessoas elas resolvem então restabelecer a sociedade conjugal, o 1577 fala: seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros adquiridos antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens. Se as pessoas estão separadas e elas resolvem se reconciliar, tá? Elas precisam ir para restabelecer esse laço matrimonial, elas precisam então comunicar ao juiz da separação que ocorrerá a reconciliação. Quando as pessoas são divorciadas, tá? Para que elas possam, então, voltar ao estado de casado, elas precisam casar novamente. Então, por isso que muitas pessoas discutem até que ponto não é melhor a separação, até que ponto não é melhor o divórcio. Então, essa situação de uma supressão do Instituto da Separação, essa supressão, ela pode até ter acontecido na Constituição Federal, tá? Mas, dentro do Código Civil, a gente ainda tem a figura da separação. A gente ainda consegue enxergar essa figura da separação, tá? A gente ainda trabalha com essa possibilidade. Raros os casos, mas ainda trabalhamos nessa possibilidade, tá? Quem, porventura, moveu algum tipo de ação antes do ano de 2007, entrou na separação e pediu depois a conversão em divórcio. Então, eu, por exemplo, estou trabalhando agora num processo de uma separação que aconteceu no ano de 97. E aí, em 97, foi feita a separação. O casal achou que estava tudo resolvido, porque ninguém explicou para eles que precisava converter aquilo em divórcio, né? E aí, agora, um deles foi tentar constituir novas núpcias, e aí se deparou com a figura da necessidade da conversão da separação em divórcio. E agora nós estamos fazendo essa conversão, tá? Então, quem porventura se separou antes de 2007 entrou na situação da separação, tá? Depois de 2007, a gente ainda tem a figura da separação, mas hoje em dia a gente acaba trabalhando na figura do divórcio. São raros os casos das pessoas que optam pela separação e não pelo divórcio, justamente por essa questão de que as pessoas precisam constituir novas núpcias, tá? Esse é o ponto-chave com relação a isso, tá? Então, a PEC de 2007 faz essa alteração na Constituição Federal, estabelece que o casamento ele é dissolvido pelo divórcio consensual ou pelo litigioso, então permanece as duas figuras do divórcio, tá? E a gente teve aí uma ajuda do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, para poder trabalhar aí com relação a essa PEC, tá? Tudo bem até aqui? O artigo 226 da Constituição Federal fala, né, pelo Estado. A emenda constitucional 66, tá, que surgiu lá na PEC, e depois ela vem de 2007, e aí em 2010 a gente tem essa emenda, e aí essa emenda estabelece a lei do divórcio, tá? Dizendo que a separação judicial e a extrajudicial foram banidas. Mas isso numa situação de Constituição, porque no Código Civil a gente ainda enxerga a figura da separação, tá?
E aí deixa de existir as questões de lapsos temporais. Então, aquela necessidade de você ficar casado 1 ano para depois pedir o divórcio deixa de existir, tá? Basta você estar casado para poder solicitar o divórcio. Você não precisa mais passar por essa questão de prazos, tá? Você não tem mais a necessidade de estabelecer, olha, 1 ano de casado, 2 anos de separado para pedir o divórcio, tá? Casou num dia, resolveu se divorciar, dali 7 dias, a legislação autoriza que isso seja feito, tá? Continuamos tendo uma divisão doutrinária nesse sentido, né? A doutrina majoritária entende que a separação judicial e a extrajudicial foram banidas, então, por esse motivo, a gente não tem mais essas questões de lapso temporal. E a doutrina minoritária entende que existiu apenas uma extinção da separação, tá? Que ela não foi extinta completamente, mesmo porque o Código Civil ainda traz a nomenclatura separação para nós, tá? E aí, aquilo que a gente já conversou um dia sobre o Código Canônico, essas discussões sobre separação e sobre divórcio vêm de lá, tá? Porque para a Igreja Católica, que é a base da nossa legislação, não existe essa figura do divórcio, apesar disso estar mudando aí com o Papa Francisco, apesar da gente estar verificando algumas alterações, mas ainda se existe essa situação de que a Igreja Católica não enxerga a figura do divórcio. Uma vez casados, casados estão, né? Isso não é só para a Igreja Católica, outras igrejas também enxergam dessa forma, tá? Então, a gente tem essa situação para ser analisado, tá? Ainda temos, tirando o código canônico, porque não é uma grande discussão aqui, a gente tem essa divisão doutrinária, tá? Então, parte majoritária entende que, olha, a separação foi banida, tá? E parte minoritária entende que, na verdade, ela foi extinta, porque o divórcio ele é muito mais favorável do que a gente falar de uma situação de separação, porque a separação você vai separar agora, aguardar o prazo da separação para converter em divórcio. Então, por que já não fazer o divórcio, já que no final é essa possibilidade em que a gente vai chegar? Quais são os princípios que conduzem esse fim da separação jurídica, tá? Então, o Gomes Canotilho, ele fala que existiu esse fim da separação jurídica, por quê? Porque o divórcio, ele tem uma maior efetividade, então a gente não tem aquela questão burocrática para o fim do casamento mais, tá? A gente não tem mais aquela necessidade de prazos, a gente simplesmente coloca fim a essa sociedade conjugal e o problema está resolvido, tá? A gente não tem mais a necessidade de que esses ex-cônjuges ainda continuem naquela possibilidade de uma volta. Então, por esse motivo, a dissolução do casamento pelo divórcio, ela se torna uma situação menos burocrática, vamos dizer assim, tá? A Constituição, ela entende que não existe mais a figura da separação, tá? Então, na Constituição, a gente já não enxerga mais a figura da Constituição, da separação, a gente só enxerga a figura do divórcio. No Código Civil, que se mantém o instituto da separação, tá? Então, por esse motivo, se enxerga que deixou de existir o instituto de separação para existir apenas o instituto divórcio, tá? Mas o Código Civil ainda mantém esse instituto, ainda mantém as características do instituto, então, dessa forma, as pessoas ainda podem optar pela separação e, posteriormente, a conversão disso em divórcio, tá? Isso fica aí a critério das partes, isso fica a critério do que os cônjuges preferem, tá? Tendo sempre em mente que a principal diferença entre eles na separação, você não pode contrair novas núpcias ainda, tá? No divórcio, quando você é divorciado, você pode contrair novas núpcias,
Na separação, a gente precisa aguardar 1 ano de casado para pedir a separação. E no divórcio, a gente não tem essa necessidade de lapsos temporais, tá? Se você quiser constituir o divórcio hoje, você não precisa aguardar 1 ano de casado para poder pensar nessa possibilidade, tá? Então, as principais diferenças que a gente tem entre divórcio e separação, tá? Então, o divórcio, ele extingue esse vínculo conjugal, tá? A resolução 35 do CNJ admite o divórcio extrajudicial, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele, como que ele funciona, tá? Proferida a primeira separação judicial, as partes deverão posteriormente, se assim quiserem, converter isso em divórcio, tá? Então, se você porventura optou pela separação, depois tem que converter em divórcio, tá? A emenda constitucional 66, que é a lei do divórcio, ela autoriza que esse divórcio seja feito pelo tabelionato de notas, tá? Então, vamos enxergar aqui essa questão do divórcio pelo tabelionato. Pontos importantes para que a gente possa fazer um divórcio extrajudicial, que é o divórcio feito pelo tabelionato de notas, tá? Esse divórcio ele precisa ser amigável, primeiro ponto. O tabelionato de notas não vai ficar discutindo patrimônio, tá? Então, esse divórcio, ele precisa ser amigável, tá? E segundo ponto, a gente não pode ter filhos menores ou incapazes, tá? Por quê? Porque se a gente tiver filhos menores ou incapazes, a gente precisa de um parecer do Ministério Público. E no cartório, no tabelionato, a gente não tem esse parecer, tá? Então, para que você possa falar de um divórcio extrajudicial, a gente tem que falar, então, de um casal que esteja de comum acordo, tá? E que eles não tenham filhos menores de idade, tá? Que eles tenham... Pode ter patrimônio a partilhar? Pode, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Pode ter pensão alimentícia para um dos cônjuges? Também pode ter pensão alimentícia para um dos cônjuges. O que a gente não pode ter é justamente a figura desses filhos, tá? Os filhos menores, ou que sejam incapazes. Então, para que a gente possa mandar um divórcio para o tabelionato de notas, esse divórcio, então, ele tem que obedecer essas 2 regrinhas básicas, tá? Tem que ser um divórcio consensual e que não pode ter filhos menores ou incapazes, tá? Vantagens do divórcio feitas via cartório. O tempo, o divórcio no tabelionato de notas, ele é muito mais rápido, tá? Em questões de dias, você vai lá e faz a assinatura desse divórcio. Obrigatório a presença de advogado, tá? Então, os advogados são obrigatórios. Você não consegue fazer um divórcio sem a presença de advogados, tá? Então, mesmo que seja no tabelionato, é obrigatória a presença do advogado. Pode ser um advogado só para ambas as partes, como pode ser um advogado para cada parte, tá? Aí vai ficar a critério também das partes envolvidas nessa situação, tá? Então, esses pontos, eles precisam ser levados em consideração quando a gente fala dessa figura do divórcio, tá? A gente precisa levar em consideração a necessidade, então, da presença do advogado, e a gente precisa levar em consideração esses requisitos para que esse divórcio consensual possa vir a acontecer. Deixa eu pegar a lousa digital para colocar essas informações para vocês. Espera só um minutinho.
Uma coisa que às vezes pega nessa questão do divórcio por tabelionato são as questões de custas, tá? Porque a gente tem as custas de cartório. Então, às vezes, as partes envolvidas, quem vai lá fazer o pedido de divórcio, às vezes essa situação acaba pegando um pouco aí para as partes, tá? Então, aqui, essa questão, então, da necessidade de ser de comum acordo, tá? Essa necessidade, então, de que a gente não pode ter os filhos menores, tá? Não se esquecer que a gente precisa de advogados. E aí, essa figura dos advogados pode ser um advogado só para ambas as partes, ou pode cada parte ter o seu advogado, tá? E aí, quando a gente faz essa propositura, quando a gente, então, dá entrada nesse divórcio consensual no tabelionato, principais pontos que a gente tem com relação a isso, deixa eu abrir aqui a luzinha, principais pontos que a gente tem com relação a isso, refere-se à forma como isso tramita dentro do cartório, tá? Então, como que isso vai tramitar lá dentro? Deixa eu abrir aqui para a gente fazer um mapinha mental aqui de como que isso vai tramitar dentro dentro do tabelionato, tá? Então, dentro do tabelionato, a gente precisa enxergar o seguinte aqui, né? A gente pode ter, então, a presença de 2 advogados para a assinatura desse divórcio, tá? Quais são os documentos que o tabelionato pede? Ele pede os documentos pessoais das partes, tá? A certidão de casamento, sempre uma certidão de casamento atualizada. Esse é o ponto principal, tá? Depois disso, aí eles pedem os documentos de eventuais bens. Então, se você estiver falando de partilha de bens juntos, você precisa mandar esses documentos. Então, a gente está falando aqui de uma matrícula, por exemplo, que é quando a gente tem um bem imóvel, a gente está falando de um documento do carro, tá? A gente pode falar de extratos bancários, ou seja, tudo aquilo que for ser feita a partilha de bens, tá? Outro ponto que a gente tem que levar em consideração nesse divórcio extrajudicial são as custas. E aqui a gente está falando de custas de cartório, tá? E aí a gente tem uma tabela dos cartórios para se verificar quais são os valores dessas custas, tá? Então você tem às vezes valores em cima dos bens e você também tem valores referentes ao trabalho do tabelionato, tá? Todos esses documentos sendo enviados, tá? O próprio tabelionato, então o próprio tabelionato realiza a minuta desse divórcio, que passa pela análise dos advogados e depois é marcada uma data para a assinatura. E aí, no momento dessa assinatura, é feito o pagamento das custas de cartório, tá? E nunca se esquecer que as custas de cartório são diferentes dos honorários
advocatícios, tá? Uma coisa são custas de cartório, outra coisa são honorários advocatícios, tá? Feito esse divórcio, tá? Com o divórcio pronto, a gente vai ter a escritura. Então, a gente tem a escritura que determina o divórcio. E aí, a gente precisa fazer a averbação. A gente vai precisar, então, averbar na certidão de casamento. Então, a gente pega e leva essa escritura do divórcio e faz a averbação na certidão de casamento para informar que esse casal agora ele está divorciado, tá? E além disso, se nós temos bens imóveis, nós também vamos fazer então aqui a averbação para informar como que fica a situação desse imóvel agora, né? Às vezes ficou determinado 50% cada um, às vezes ficou só para um dos cônjuges, então a gente também faz essa averbação. Se o carro também, os bens móveis também vão ser divididos, às vezes a gente precisa informar, por exemplo, o Detran e os eventuais valores bancários que vão vir a ser levantados, tá? Então, a gente precisa levar essa escritura do divórcio e nunca deixar de fazer a averbação na certidão de casamento, tá? Essa averbação ela é de suma importância, que seja feita a averbação e a emissão de uma nova certidão de casamento, constando a existência desse divórcio, tá? Tudo bem aqui? Creio que sim, né? Oi? Em relação aos bens, tanto faz a quantidade de bens, o único critério é não ter filhos menores. Não ter filhos menores ou incapazes e que seja um divórcio consensual. Tá. E tá? Por que a exigência do advogado? Porque é ato obrigatório do advogado. A OAB exige a presença de advogado. Então, porque assim, no senso comum nem se fala, né, na questão do advogado, se fala que é só ir lá no cartório e mas separar. o cartório não faz sem advogado. Tá. Tá? Sem advogado para assinar junto, o cartório não faz. Tá bom. Tá bom? Beleza. Bem, aqui então a gente está falando de um divórcio realizado via cartório. Agora, a gente tem aí uma alternativa que surge com o Código de Processo Civil do ano de 2015, que é a vinda da figura do sejusque, tá? E aí a gente tem uma facilitação com relação à vinda do sejusque, tá? O sejusque não é que ele não existia, ele já existia, só que ele era enxergado de uma outra forma, a gente não tinha ele fora dos fóruns, né? Ele chega com um pouco mais de presença realmente com a modificação do código no ano de 2015, tá? Então, o sejusque, ele realiza o divórcio consensual. Tá? Então, divórcio consensual, a gente consegue fazer por meio do sejusque, tá? Não são todos os sejusques que fazem a partilha de bens, porque a gente tem são coisas separadas, né? Uma coisa é o divórcio, outra coisa são os bens a serem partilhados e outra figura são os filhos. Então, são coisas distintas aqui, tá? Nem todo sejusque faz a partilha de bens,
tá? Mais 90% do Sejusc discute a situação dos filhos, ok? Então, quando você for procurar um Sejusc, você precisa observar se esse Sejusc vai fazer essa partilha de bens, tá? Se a gente partir de uma regra aí de que vai ser feita a partilha de bens, tá? No Sejusc, você consegue resolver essa questão do divórcio, se ele for consensual, por meio da conciliação ou, se necessário, a utilização da mediação. Tá? E aí, só para a gente relembrar pontos importantes, na conciliação, figura do conciliador. Na mediação, figura do mediador. Na conciliação, a gente tem uma proposta por parte do conciliador. No mediador, é sem proposta. A intenção do mediador, na verdade, é simplesmente que as pessoas enxerguem os problemas de uma outra ótica, tá? 99,9% dos casos de divórcio que vão para o Sejusc, eles passam pela conciliação. São poucos os Sejuscs que possuem a figura dos mediadores, tá? A maioria das vezes eles são conciliadores. E aí, com isso, acaba se utilizando uma forma equivocada aí, mas que acaba também dando certos resultados. A gente não pode dizer que os resultados não ocorrem, porque eles ocorrem sim, tá? Dentro do Sejusc, se você tiver um Sejusc que ele vai resolver a partilha dos bens, essa situação no Sejusc, ela pode ser o que nós chamamos de pré-processual, como ela já pode ser processual. Pré-processual. Quando as partes têm conhecimento do Sejusc, então as partes procuram o Sejusc para ser feito o divórcio, tá? No processual, a gente já tem uma lide. Já existe um processo, tá? E às vezes o juiz remete esse processo para o Sejusc, para uma tentativa de conciliação ou de mediação, tá? Se a gente trabalhar num Sejusc que resolva divórcio, a partilha de bens e a situação das crianças, isso é resolvido em uma única sessão de conciliação, tá? Então, em uma única sessão de conciliação, decreta-se o divórcio, faz a partilha dos bens e resolve a situação dos filhos, guarda, visita e alimentos, tá? Se for um Sejusc que não faz a partilha de bens, a gente consegue decretar o divórcio e também falar de guarda, visita e alimentos, tá? Sempre obedecer com relação ao Sejusc as regras de competência, da mesma forma que a gente tem as regras de competência processual, tá? Então, mesmo que seja pré-processual, tem de ser apresentado no Sejusc da comarca aonde reside a esposa, tá? Então, aqui a gente obedece às regras processuais, tá? Uma grande vantagem do Sejusc que nós temos, tá? No Sejusc, não precisa de advogado. É claro que se for processual, os advogados já estão constituídos, tá? Mas se for pré-processual, não precisa de advogado e não tem pagamento de custas. Não tem custas. O que a gente tem no Sejusc hoje em dia, também estou pensando numa situação pré-processual, porque se já for processual, às vezes essas custas já estão determinadas. O que a gente tem hoje em dia é uma legislação que fala do pagamento dos honorários do conciliador, tá? Mas ainda é uma legislação pouco utilizada, porque não se sabe muito bem como utilizar, tá?
os conciliadores, em regra, eles fazem um trabalho voluntário, tá? Mas o CNJ já liberou a autorização para que seja feito o pagamento do conciliador, tá? Alguns diziam que esse pagamento viria do TJ, outros diziam que viriam do CNJ. No final de tudo, esse pagamento acabou caindo na conta das partes, tá? Então, as partes fazem o pagamento desses honorários, vamos dizer assim, tá? Eu vou usar como base o Sejusc, na qual eu atuo. Lá, os conciliadores cobram o valor de R$60 por conciliação, dividido entre as partes, tá? Então, estou usando como exemplo como que é feita a situação lá, tá? E aí, uma vez feito toda essa situação, né? Isso daqui gera, então, uma ata, e essa ata é encaminhada para o juiz, que é diretor do Sejusc, para que ele faça a homologação. Então, a ata é enviada para a homologação e a ata também é enviada para o Ministério Público emitir o seu parecer. E se porventura tiver algum menor envolvido e o Ministério Público não concordar com algum dos termos, verificar que esses termos, porventura, não são favoráveis à criança ou coisa do tipo, tá? Isso tudo é encaminhado para o juiz e é encaminhado para o Ministério Público para que eles possam, então, emitir os seus pareceres nesse sentido, tá? Tudo bem com relação a isso? O Sejusc, ele é muito válido, tá? Você sabendo trabalhar com o Sejusc, você sabendo utilizar o Sejusc da melhor forma, ele facilita em muito a nossa vida. Porque, às vezes, um divórcio aí que você ia ficar, sei lá, um divórcio consensual que você ia ficar 6 meses discutindo, em uma tarde você resolve toda a situação, tá? Mas é importante sempre que as partes estejam de comum acordo e é um órgão válido de ser apresentado aí no futuro para o cliente de vocês, tá? Tudo bem com relação a isso? Continuando, então, com relação ao que nós estávamos discutindo aqui, a diferença entre separação e divórcio, tá? Então, a gente viu que como que funciona o divórcio. E aí a gente pode ter também o divórcio litigioso, né? O divórcio litigioso é quando não existe nenhuma possibilidade de consenso entre as partes, tá? E o divórcio litigioso única e exclusivamente por meio de ação. A gente não tem outras alternativas, tá? Com relação à separação. A separação, o vínculo conjugal pode ser restabelecido, tá? Então, esse é um ponto importante da gente levar em consideração. O vínculo conjugal, para ele ser restabelecido, basta que as partes comuniquem o juiz de que vão restabelecer esse vínculo conjugal, tá? Ela pode ser usada justamente porque esse vínculo conjugal, justamente porque as partes têm a intenção de restabelecer esse vínculo conjugal. Então, às vezes, as partes optam pela separação justamente porque elas não sabem se realmente é isso que elas querem. Então, por esse motivo, opta-se pela separação e não pelo divórcio, né? O Tartucci fala que as pessoas que optam pela separação é porque as pessoas elas estão naquela situação de a gente precisa dar um tempo, tá? Só que aí o Tartucci também ele diferencia um ponto muito importante que veio com a modernidade da sociedade, né? Ele diferencia a figura do namoro, a figura da união estável e a figura da separação. Então ele fala que quando a gente fala em namoro, então as partes ainda estão ali de pensar na constituição de uma família, tá? E quando esse casal de namorados entende que eles precisam ficar um tempo separados,
a gente não fala na figura nem da separação, nem do divórcio, porque o namoro, ele não gera nenhum tipo de vínculo conjugal, tá? Então, ele fala dessa forma. E aí, quando um casal de namorados fala, vamos dar um tempo, a gente não precisa movimentar o poder judiciário, a gente não precisa movimentar nada com relação a isso. Quando a gente fala, aí o Tartucci traz a figura da união estável. Então, ele fala que a figura da união estável, ela vem quando esse casal tem a intenção de constituir uma família. Que aí, quando a gente conversar de união estável, a gente vai ver como que isso funciona. E aí ele traz a figura da separação. Ele fala, bem, quando as pessoas já são casadas e aí as pessoas veem a necessidade desse tempo, às vezes acabam se optando pela separação, uma vez que existe a possibilidade de restabelecer esse vínculo conjugal. Então, ele traz aí 3 cenários para essa expressão dar um tempo, tá? Então, a gente também precisa enxergar em que cenário essa expressão se encontra, tá? A separação permite, então, o reatamento desses laços afetivos, tá? Sem que seja necessário passar por um novo casamento, tá? Com todas as formalidades, a parte de habilitação, proclames, escolha de regime de casamento. Uma vez que você se separa e você resolve reatar os laços, você não tem a necessidade de passar por todas essas formalidades. Basta você comunicar ao juiz de que você vai reatar, e aí automaticamente isso já acontece sem a necessidade de um novo casamento, tá? Ponto importante, que para se aperfeiçoar essa situação, tá? Pelo restabelecimento da sociedade conjugal, o ato bem menos formal, que pode ocorrer por via judicial ou extrajudicial, tá? O CPC fala que existe uma instrumentalização e concretização dos direitos materiais, que são expressamente as vias processuais desses institutos. Então, você pode optar por fazer essa separação por vias extrajudiciais, como você pode optar por fazer isso por vias judiciais. O Código de Processo Civil, ele traz as duas figuras. Por quê? Porque o direito civil e o processo civil não enxergam que a separação realmente foi retirada do ordenamento jurídico, tá? Eles ainda enxergam o instituto da separação, tá? Então, por esse motivo, ainda se fala nessa figura. O ponto principal entre a diferença do divórcio para a separação é justamente esse vínculo conjugal, né? O divórcio vai extinguir o vínculo conjugal e na separação esse vínculo conjugal pode ser restabelecido a qualquer momento, desde que as partes tenham a intenção de restabelecer esse vínculo conjugal. Se você se divorcia e resolve restabelecer o vínculo conjugal, somente realizando novas núpcias. Na separação, basta comunicar ao juiz que você quer restabelecer esses laços e aí automaticamente o casamento retorna aos seus deveres e aos seus direitos, tá? Então, esses são os 2 pontos principais que a gente tem. Com relação ao divórcio extrajudicial, eu deixei aqui alguns valores, tá? Então, com relação ao divórcio extrajudicial, se houverem bens ou pensão alimentícia, deve constar da escritura do divórcio ou dos termos acordados. Essa pensão alimentícia é entre os cônjuges, tá? Porque entre os cônjuges pode haver o pedido de pensão. Então, aqui a gente não está falando de uma pensão para os filhos, tá? A gente está falando de uma pensão entre os cônjuges. Então, se houver um pedido de pensão entre os cônjuges, isso tem de constar da escritura do divórcio, tá? A divisão dos bens, então, será naturalmente, tendo em vista o regime de casamento que foi adotado. Então, a gente precisa ver as regras desse regime de casamento para a gente poder falar da divisão desses bens, tá? Também tem de constar... Oi. Em relação à separação e não ao divórcio, no caso dos bens,
Quando há separação, você também separa os bens, certo? Quando há separação, a gente fala da separação e da partilha dos bens. Tá. Só que aí você restabelece o casamento. E esses bens que foram separados? Então, os bens que foram separados, eles retornam para o montante do casamento. Por isso que a separação, o que ela estabelece? Que quando você determina que você vai se separar, você fica, então, um tempo separado, tá? E nesse tempo de separação, que é o dar um tempo que o Tartucci traz, né? Nesse tempo de separação, às vezes a gente não discute a partilha dos bens. Os bens ficam lá guardadinhos, ninguém pode mexer neles, tá? E aí depois, se a gente vai converter em divórcio, aí a gente vai falar da partilha deles. E aí a gente vai falar de uma partilha com base no regime de casamento que foi adotado. Então, por isso que a separação a gente tem prazos, né? Você precisa ficar 1 ano casado para constituir a separação, depois você fica 2 anos separados para poder pedir a conversão em divórcio, né? E aí, nesse período, tá? Se você vê, não, realmente é o divórcio que a gente vai querer, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer separado, separação de um lado e partilha de bens de outro. Se porventura as partes falarem, não, a gente vai restabelecer o vínculo conjugal, esquece as partilhas que foram realizadas e restabelece o vínculo conjugal. Por isso que enquanto a gente está nesse limbo da separação, né, que não sabe se fica junto ou se separa, esses bens eles ficam, entre aspas, congelados. Ninguém vende, ninguém compra, ninguém mexe, aguardando-se essa resolução da separação. Só que assim, hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Vai direto para o divórcio, não é? Ou o casal pode optar. Eu tenho casais que ainda pedem a separação. A pessoa pode optar. Lá na vara eu nunca fiz uma separação. Não, mas eu já fiz separação mesmo com a lei do divórcio. E não faz pouco tempo, não. Né? E fui procurar uns dias atrás porque o casal ele quer se separar e não divorciar. Porque justamente eles estão nessa situação. Será que é isso mesmo que a gente quer? Então vamos separar, porque aí a gente tem uma quebra desse vínculo conjugal, né? Então, se esse casal que é separado, né? Se eles começam um novo relacionamento, ninguém vai poder falar numa eventual traição, vamos dizer assim, né? Apesar que adultério nem existe mais, mas ninguém vai poder falar de uma questão imoral, vamos trabalhar nessa palavra, né? Então eles optam pela separação para ficar um tempo separados e ver se eles querem restabelecer o vínculo ou não, né? Então eu falo que casal que procura advogado para falar que quer se separar é porque não sabe o que quer ainda, né? Casal que chega e fala assim, eu vou divorciar, sabe o que quer. Agora, quando fala vou separar, a pessoa ainda está confusa na vida dela. Eu achei estranha essa questão da separação por conta disso, porque eu já divorciei casal separado. Quando tinha essa obrigatoriedade, né? Mas eu nunca separei casal. Não, né? Você nunca nem divorciou, nem separou, né? Não, na verdade, eu já... Entendeu, né? Entendeu? Você também, entendeu? Né? Beleza. Você entendeu? Também, vamos né? Vamos prosseguir, então. Vamos prosseguir. Beleza. Então, vamos lá. No divórcio, então, voltando para o extrajudicial, tá? Então, também deverá ser definido na escritura pública se os cônjuges, após o divórcio, isso é um ponto muito importante, tá? Uma pergunta que a gente sempre tem que fazer para essas pessoas que estão se divorciando. Se eles vão querer voltar a utilizar o nome de solteiro, tá? Porque você pode permanecer com o nome de casado, como você pode optar por voltar ao nome de solteiro, tá? Então, fica aí também a critério das partes. A gente tem aí exemplo clássico, né? Marta Suplicy, que divorciou,
manteve o sobrenome porque o sobrenome para ela era um sobrenome muito importante. Então, manteve-se o nome de casado, tá? Tem pessoas que optam por casar e por divorciar e voltar a utilizar o nome de solteiro. Isso, existem ambas possibilidades, tá? E cada cônjuge escolhe o que prefere nesse sentido. Aqui eu queria só fazer um parênteses rápido. Quando a gente casa, quando as pessoas realizam o casamento, o marido pode optar por ficar com o nome da esposa, a esposa pode optar e ficar com o nome do marido, ambos podem optar, a mulher fica com o nome a esposa fica com o nome do marido e o marido fica com o nome da esposa, eles trocam. Como pode-se optar também de que ninguém adota o nome de ninguém, tá? Então, a legislação, ela traz todas essas possibilidades, ok? E aí, no divórcio, também existe essa possibilidade. O ponto-chave aqui é o seguinte, a lei não traz nenhum dispositivo legal dizendo assim, bem, eu preciso verificar se a parte contrária autoriza que eu permaneça com o nome, tá? Não tem nada na lei que determine isso. O que existe é uma questão moral só de perguntar, que nem eu estou fazendo um divórcio agora, é um divórcio consensual, e que o marido optou por permanecer com o nome de casado por causa da burocracia da troca de documentos, tá? Então, ele vai permanecer com o nome de casado só por uma questão moral, foi se perguntado para a esposa se isso poderia acontecer. Ela autorizou, falou que não tem problema nenhum, não é um divórcio que eles estão brigando nem nada. Só que, se um dia ele quiser tirar esse nome, ele vai ter que pedir um alvará de modificação de nome. Então, às vezes, tem que se pensar muito bem nisso para você não acabar gastando duas vezes, tá? E precisa contar com a assistência de, no mínimo, um advogado. Então, esse divórcio que eu estou fazendo agora é um divórcio, a gente está fazendo pelo Sejusc, e aí é um advogado só para os dois, tá? Eu coloquei aqui valores médios, não são valores... É uma média do que a tabela da ordem traz, tá? Um divórcio extrajudicial em torno de 2.800, um divórcio judicial consensual 5.000, se tiver alimentos e bens 5 também, litigioso 8 e o litigioso acumulado com alimentos também 8, tá? Divórcio litigioso, gente, é a pior praga que tem no ordenamento jurídico, tá? É a pior praga que tem, já vou deixar isso muito claro. São divórcios que eles vão se perdurar por anos, vai chegar no momento que não vai ter jeito, vai ter que ser feita a partilha desses bens, a gente vai ter que desconstituir condomínio, porque ninguém abre mão dos bens, enfim, não recomendo para ninguém, nem passar por um divórcio litigioso, nem fazer um divórcio litigioso, tá? Porque são situações bem desagradáveis, tá? Tudo bem com o divórcio extrajudicial? Edileuza, tudo bem? Tudo pro, só demora um pouco para ir até a tela para desmutar. Não, tem problema, eu só quero saber se vocês estão vivos. Só tô fazendo teste teste de vida. Bem mais prático hoje em dia, a prova de vida da aula, né? Teste de vida da aula, tô fazendo. O que você falou, Eliane, que é bem mais prático que? É bem mais prático hoje em dia, né? Assim, se não tem nada, nenhuma objeção, vai o cartório, sim, né? sim. Bem mais prático do que a gente tinha antigamente, né? Quantas pessoas que se casam num dia, em 30 dias, se divorciam, né? Aí aquilo que a gente conversou há umas aulas atrás, é a geração que casa já falando, se não der certo, eu divorcio, né? A gente tá nessa geração agora. Diferenças entre... dinheiro, né? Oi? Não, você só perde dinheiro, né? Então, enfim, se tá né? Aí vai de eu fiz um um. divórcio uma vez, consensual, e no divórcio a gente fez a partilha da dívida do buffet do casamento. Eles ainda estavam pagando o buffet. E já estavam pagando o divórcio. Para vocês terem uma ideia.
Já fiz divórcio onde eles não tinham recebido ainda o álbum de casamentos, o álbum do casamento. E aí foi até um fato, foi até um divórcio que me marcou muito, porque eles ainda não tinham recebido as fotos, né? Já estava sendo feito o divórcio, e a esposa batia o pé que ela queria o álbum. Então, um ponto-chave do divórcio era justamente o álbum de casamento. E aí constou que quando o álbum fosse entregue, que o álbum iria pertencer a ela e não a ele. E para ele estava tudo certo. Para ele não tinha problema nenhum que esse álbum ficasse com ela. Ele não fazia questão do álbum, não, né? Então, são coisas que depois só a vida prática traz para a gente, né? Essa que é a questão, né? Bem, a diferença então entre o divórcio consensual e o não consensual, ou o famoso litigioso, tá? O consensual pode ser feito então via cartório, pode ser feito via Sejusc, tá? Que é a modalidade nova aí do Código de Processo Civil, tá? Ele tem que ser feito por mútuo consentimento dos cônjuges, ponto-chave nesse sentido, tá? O novo texto constitucional, vamos deixar isso muito claro, ele não exige mais a questão de tempo, então você não precisa mais ficar 1 ano casado para depois se divorciar, tá? Então isso não existe mais no texto constitucional, tá? Vejam que no Código Civil ainda existe. No Código Civil, a separação judicial por mútuo consentimento, que é a separação atual, os cônjuges têm que ser casados por mais de 1 ano e manifestarem perante um juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção, tá? Então, na separação judicial, a gente tem esse prazo de 1 ano. No divórcio, tá? O texto constitucional, o 226, parágrafo 6º da Constituição, não enxerga a figura da separação. A figura da separação é enxergada numa lei infraconstitucional, que é o Código Civil, tá? Na Constituição, o que existe é o divórcio consensual. Então, a gente não tem mais a característica de tempo, tá? E o divórcio pode ser realizado desde que tenha interesse das partes na dissolução da sociedade conjugal, tá? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração, ok? Divórcio não consensual, ou também conhecido por divórcio litigioso, tá? Um ponto importante do divórcio não consensual é o princípio da liberdade. O que seria esse princípio da liberdade, tá? A gente brinca que se um não quer, 2 não ficam, tá? Hoje em dia não tem mais aquela questão assim, eu vou mover o divórcio litigioso e vamos ver se o juiz vai me autorizar esse divórcio, que nós tínhamos isso no Código de 16, tá? Então, no Código de 16, quando era movido a situação do divórcio, quando era feita a situação do divórcio, tá? A gente verificava se o juiz ia autorizar ser feito o divórcio. No Código de 2002, não, tá? No Código de 2002, quando uma das partes move o divórcio, tudo bem que ele pode mover a ação de divórcio com partilha de bens, tá? Mas quando bate na mão do juiz um pedido de divórcio, não existe mais essa possibilidade do juiz não fazer o divórcio. Talvez o juiz vai discutir a partilha de bens, mas o divórcio não tem mais como ser discutido, tá? Se uma das partes não querem mais essa comunhão da vida conjugal, não existe essa possibilidade de não ser cedido o divórcio, tá? Então, aquilo que às vezes a gente vê em novelas ou vê em filmes, eu não assino o divórcio, eu não te dou o divórcio. A única coisa que isso dificulta é que você não vai conseguir fazer por um divórcio consensual, você vai ser obrigado a fazer por um divórcio litigioso e o juiz vai suprimir a assinatura do outro. É só isso que vai dificultar, tá? Temos um princípio da igualdade, porque aquele que não mais deseja ficar casado tem o direito de ingressar com a ação, tá? E pode pôr fim a esse casamento. E as consequências é a perda do nome,
tá? E receber alimentos apenas para a sua subsistência. Então, aqui, deixa eu fazer uma observação nesses dois sentidos, tá? Quando você move esse divórcio não consensual, esse divórcio litigioso, tá? A parte que resiste a esse divórcio, tá? Ela pode perder o nome de casado, porque a parte contrária pode falar, olha, além do divórcio, eu não quero mais que essa pessoa tenha o meu nome, tá? Eu não tenho, não quero que ele retire o meu nome. E o juiz pode determinar isso em sentença, tá? No divórcio consensual, a gente ainda consegue conversar, discutir essa possibilidade. No litigioso, a gente não consegue isso, tá? A questão dos alimentos, porque a gente pode ter um pedido de alimentos para os cônjuges, tá? Então, a questão dos alimentos são alimentos apenas para a subsistência da pessoa. Então, aqui, o que a gente precisa enxergar? Quantos divórcios que a gente tem, né, de pessoas que estão casadas aí há não sei quantos anos, e na maioria das vezes a esposa deixou de trabalhar para cuidar dos filhos e cuidar da casa. E aí agora essa esposa vai precisar voltar para o mercado de trabalho para que ela possa verificar, poder começar a reconstruir a sua vida, vamos dizer assim. E aí até que essa pessoa se restabeleça, pode ficar estabelecido alimentos, tá? Então, normalmente não são alimentos definitivos, são alimentos por um período, e aí é esse período da pessoa poder se restabelecer dentro do mercado de trabalho, tá? Então, pode ocorrer, sim, os alimentos entre os cônjuges, e isso pode acontecer de ambos os lados, tá? Tanto a esposa pode pagar alimentos para o marido, como vice-versa, tá? Então, isso pode acontecer de ambos os lados. Aqui eu não estou falando de alimentos para os filhos, tá? Aqui eu estou falando de alimentos para os cônjuges. E tem situações também onde esses alimentos são fixados ad eternos. Às vezes o cônjuge tem um problema de saúde e quem custeava o tratamento era o ex-marido ou era a ex-esposa, e essa pensão alimentícia, ela se torna uma pensão eterna, tá? Então, isso também pode vir a acontecer. Um divórcio consensual nunca é muito favorável, tá? É sempre melhor a gente conseguir um consenso, mas quando a gente não consegue, a legislação traz aí uma outra possibilidade para a gente, tá? Tudo bem com relação ao divórcio? Diga, Lu. Então, a questão do nome. Lá na vara, o que a juíza praticava é que, assim, isso elas me falaram que está na lei, mas eu não lembro o artigo, tá? Que quem não quiser mudar o nome, não muda, mesmo que o outro não consinta. Tanto que a gente teve um caso lá, que o casal ficou casado pouquíssimo tempo, e ela é japonesa, né? Descendente. E ele colocou o sobrenome dela só para poder ir para o Japão, sabe? Tipo, né? Enfim, você entendeu. E aí ela viu que, tipo, só tinha um interesse nesse caso do nome e pediu o divórcio. Foi coisa de pouquíssimo tempo, tipo 6 meses de casado, uma coisa assim, 3 meses. E não conseguiu fazer ele tirar, porque não tem na lei uma obrigatoriedade para que você retire o nome. E ela entrou especificamente para tirar o nome e ela não conseguiu, ele manteve o sobrenome dela. É o caso da Marta Suplicy, né? O caso da Marta chegou-se a ter uma discussão sobre manter-se ou não o nome, né? E chegou-se a dizer de que ele não queria que ela mantivesse o nome, né? Mas aí chegou a um ponto que ela só era conhecida pelo sobrenome. Então, não tinha muita alternativa, entendeu? E aí ele acabou cedendo para que ela mantivesse o nome, para que ela mantivesse a fama. Na época ela nem era tão conhecida no mundo político.
Ela era mais conhecida nas situações no mundo da saúde, vamos dizer assim, né? Uhum. E teve-se uma longa discussão para se manter ou não manter o nome, né? E acabou se tirando. É um outro exemplo que a gente tem agora, o mais recente, é o caso da Zilu Camargo, que mantém o nome, né? Porque ela é conhecida pelo sobrenome. Então, é uma outra situação que a gente tem. Realmente não tem na legislação nenhum dispositivo legal que fale assim, olha, no caso do divórcio, da separação, é obrigatória a retirada do nome. Não tem isso na legislação, né? Então, fica uma questão entre as partes, se vai se manter esse nome ou se vai se retirar esse nome, né? Normalmente, quando me procuram, a minha orientação como advogada é não muda o nome. Você não é obrigada a ter o nome de casado. Você pode manter o seu nome e isso não quer dizer que você não esteja casado. Se você faz muita questão, aí é outra história, né? Mas eu sempre oriento então, é não porque modificar o nome, não. Então, no caso desse casal aí, ficou muito claro que ele casou com ela, que ele meio que enganou ela, só para pegar o sobrenome dela. Ficou muito claro. E mesmo assim, ela não conseguiu fazer com que ele retirasse. Não tem um dispositivo legal que obrigue, tá? O que existe são questões morais. Por exemplo, esse divórcio que eu estou fazendo agora, que ele insiste em manter o nome de casado, porque a justificativa dele eu não vou fazer a troca dos meus documentos agora. E aí a gente já conversou, é um advogado só, né? Eu sou advogando pelos dois. Eu já informei e falei, você não precisa fazer uma modificação agora dos seus documentos, você pode modificar daqui 1 ano, 2, sei lá, não tem um prazo para isso, né? Mas ele insiste em manter o nome de casado e o que me causa uma grande estranheza é que ele é advogado. Então eu já desisti da conversa. Falei, tá bom, quer manter, mantém. Ela falou que para ela não tem problema nenhum, ela quer voltar para o nome de solteira, mas para ela não tem problema nenhum que ele mantenha o nome de casado. Então vai constar assim. É um ponto importante, às vezes, para constar impacto antinupcial, né? Olha, caso ocorra um divórcio, vai ter a modificação dos nomes, né? É um ponto importante para se manter impacto antinupcial, talvez. Isso quando é feito, né? Porque geralmente não é feito, né? Quando é consultado o advogado antes de casar. Agora, no caso, por exemplo, da pessoa que não mudou o nome e lá na frente ela vai casar de novo, ela vai acumular nome. Ela vai acumular, ela não pode tirar o nome de casado anterior e colocar o nome de casado novo. A única forma de retirada de nome é por meio de alvará. Então, assim, você tem o nome de casado. Vou te usar como exemplo. Luciana Coutinho, nem sei se é o seu nome de casado. Você não, divorcia... Coutinho é de solteira, Carvalho é de casado. Tá, então você se divorcia e mantém o nome de casado, tá? Correto. Quando você vai casar de novo, você pode tirar o Carvalho, porque é o seu nome, vamos dizer assim, e acrescentar o nome do atual cônjuge, tá? Mas você não fez isso porque você tirou o nome de casada, porque você contraiu novas núpcias e você substituiu um nome pelo outro. Agora, se você não contrai novas núpcias e quer fazer, aí você se arrepende, você quer fazer a modificação do seu nome, tá? Você precisa mover um pedido de alvará, falando, olha, eu me divorciei lá atrás, tá aqui a documentação do divórcio. Lá atrás eu não quis retirar o nome de casado, mas agora eu quero. E aí, por meio de alvará, você faz a retirada. O problema é que você gasta 2 vezes, né? Uma coisa que você podia ter resolvido no divórcio. Entendi. Agora, no caso, por exemplo, eu tenho uma dúvida, desculpa, Edileuza, só mais uma pergunta, tá? Eu tenho uma dúvida, por exemplo, referente a essa questão. Uma vez que você está casada, você sempre vai ter que apresentar sua certidão de casamento com a homologação do divórcio em qualquer repartição? Quando você faz o divórcio, que você averba na certidão de casamento, dependendo do que você for fazer, você precisa que você está divorciada, justamente para não ter uma discussão de patrimônio. Então, por exemplo, você vai fazer qualquer documento de repartição pública, por exemplo, certidão de casamento com averbação. Tem que ser. Tem.
O cara também? Também. Os dois. Tá? Então, não volta mais a condição de solteiro nunca mais, né? Nunca mais. Isso é um ponto importante também. Uma vez casado, tá? Você tem a opção assim, você tem o estado. Isso é uma pergunta interessante que eu acabei passando, né? Quando você é solteiro, tá? Você é casado, divorciou, divorciado, separou, separado ou viúvo. Você nunca volta para o estado de solteiro. Nunca. Isso nunca mais, tá? Se você vive em união estável, você é convivente, tá? Não tem, muita gente fala assim, eu vivo em união estável, então eu sou solteiro. Não, você não é solteiro, você é convivente com alguém, tá? E quem estabelece isso, 319 do CPC estabelece isso, e a lei da união estável, tá? Então, quando você constitui união estável, não é que você é solteiro e vive em união estável, você é convivente com alguém. Então, o estado civil nunca volta para solteiro. Para você manter o estado civil de solteiro, você tem que namorar a vida inteira ou não ter ninguém. Agora, quando você constitui união estável, quando você casa, separa, divorcia ou fica viúvo, esses estados civis vão mudando. Mas é muito comum, por exemplo, eu tenho união estável com o João, né? Mas eu chego em qualquer lugar que eu vou fazer uma ficha, eu coloco que eu sou solteira. Tá errado. Não pode. Mas é assim, geralmente, que o pessoal faz, né? Tá errado. Tá. Não, tudo bem. Tá. Tá errado. Beleza. Vamos lá. A Eliane tinha me chamado antes da Edileuza. Edi, vamos para você até a Eliane chegar. Até esqueci o que eu ia falar. Eita, apertei o botão errado. Abre de novo aí, Edi. Era para baixar sua mão, apertei o mudo. Pronto, voltou. Não, tudo bem. Por exemplo, se a pessoa casou, tem uma união estável, optou por colocar o nome da pessoa, né? Tanto o marido quanto a esposa. Peraí que eu só não entendi a pergunta. Ela casou ou ela optou pela união estável? Na verdade, é uma dúvida dos dois, né? A pessoa casada ou a pessoa que entrou em união estável. Se ela não colocou o nome do marido ou da esposa no momento dessa celebração aí ou de assinar a união estável. Uhum. Se ela quiser colocar depois, ela fala, putz, não, nome mó legal, eu quero, né? E como faz? Tem como? Por meio de alvará. Uma tentativa que a gente tem é um alvará informando que no momento do casamento não quis o nome e que agora quer, mas aí você vai precisar justificar por que você não queria lá atrás e agora você quer, né? E aí uma das justificativas é uma que a Luciana deu, que é a questão da... Fugiu o nome agora? Da nacionalidade, é uma justificativa. Outra justificativa é a situação da importância do sobrenome. Você vai precisar justificar do porquê você quer mudar o seu nome, tá? Então, existe essa possibilidade, mas aí você precisa justificar por que você quer mudar o nome, tá? Esse é o ponto principal. Na união estável, essa questão de adquirir o nome, tá? Na união estável, isso não tem. E quando você constitui união estável, é um dos pontos de conflito com o casamento, que a gente vai ver união estável na próxima aula. Na união estável, quando você constitui união estável, a gente não discute nome. Cada um fica com o seu nome de solteiro, tá? Então, é um ponto negativo da união estável. Você só faz modificação do seu nome quando você casa. Quando você constitui união estável, não. Você não adquire o nome do convivente. Então, quando eu fiz a minha, eu lembro que o rapaz do cartório perguntou se eu queria, eu disse, não, eu quero ficar com o meu nome normal. E ele também... Quando você faz as escrituras públicas da união estável, existe essa possibilidade da pergunta, né? Mas se você não faz a escritura pública, que é 90% das uniões estáveis que a gente tem, então não tem essa necessidade da modificação do nome.
Tudo bem, obrigada. Tá bom, nada. Eliane, que queria falar comigo, voltou? Oi, então, não foi sanada. A dúvida é que você falou da Marta Suplicy, da Zilu Camargo, né? Então já tá sanado, então. Nada. Então tá bom. Desejo a vocês um bom descanso. A turma da Elisângela e do Felipe, amanhã estarei de plantão, caso alguém precise falar comigo sobre a prática. Aos demais, desejo um bom almoço de domingo, uma boa semana para vocês e a gente se encontra sexta, que ainda não é feriado. A gente se encontra na sexta, tá bom? Beijo, gente, bom descanso para vocês.